O homem comum foi capaz de se tornar um gigante magnata, circular entre presidentes, bilionários e celebridades, enquanto por trás das portas fechadas comandava um dos esquemas de abuso mais perturbadores já revelados. Ele construiu poder, silêncio e proteção por décadas, e mesmo depois de sua morte, a história está longe de acabar. Em 2026, novos documentos vieram à tona e eu vou contar tudo no episódio de hoje. Mas antes, já curta este vídeo logo agora no início, porque depois você pode esquecer. Se inscreva e ative o sininho de notificações para acompanhar as novidades aqui do canal e também siga as minhas redes sociais que aparecem aqui na tela. Fique agora com mais um episódio no Zona no Ar. O caso Epstein e os segredos do poder. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Jeffrey Edward Epstein nasceu em 20 de janeiro de 1953, no Brooklyn, em Nova York. O pai era jardineiro do departamento de parques da cidade e a mãe trabalhava como assistente escolar. Ele cresceu em Seagate e desde cedo já chamava atenção pela inteligência, principalmente em matemática. Dizem que era tão bom que chegou a pular séries na escola. Depois de terminar o ensino médio, Epstein até entrou em boas instituições, primeiro na Cooper Union e depois no Current Institute da Universidade de Nova York. Só que tem um detalhe importante aí: ele não concluiu nenhum dos cursos. Mesmo assim, em 1974 conseguiu algo improvável. Virou professor de matemática e física na Dalton School, uma das escolas particulares mais prestigiadas de Manhattan, frequentada pelos filhos da elite nova-iorquina. E é justamente nessa fase que começam a surgir pontos estranhos. Anos depois, apareceram relatos de que Epstein já demonstrava comportamento inadequado com alunas adolescentes. Nada disso foi investigado oficialmente na época, mas as histórias circularam, né? O fato concreto é que em 1976 ele foi demitido da Dalton School, oficialmente por baixo desempenho. Ainda assim, o motivo real sempre levantou dúvidas. Logo depois de sair da escola, a vida dele dá uma virada daquelas que fazem a gente parar e pensar que tem gente que nasceu com virado para a lua. Por meio de contatos com os pais de alunos influentes, Epstein é indicado para trabalhar no banco de investimentos Bear Stearns. Isso mesmo, sem diploma universitário e sem formação em finanças, ele entra direto em Wall Street. A contratação chamou atenção, claro, mas Epstein parece ter se adaptado rápido ao novo ambiente. No Bear Stearns, ele passou a lidar principalmente com clientes extremamente ricos, mostrando habilidades para circular entre grandes fortunas. A ascensão foi meteórica. Em poucos anos, ele se tornou sócio limitado do banco, algo raríssimo para alguém com o histórico dele. No começo dos anos 80, Epstein deixa o Bear Stearns e passa a atuar como consultor financeiro independente. Pouco depois, funda a J. Epstein Company, uma empresa que dizia administrar fortunas de bilionários. É nesse momento que ele se aproxima de nomes muito poderosos, especialmente do empresário Leslie Wexner, relação que multiplicou sua riqueza, sua influência e abriu as portas da elite global. No fim das contas, essa trajetória de professor sem diploma a magnata cercado de poder sempre foi marcada por lacunas, favores difíceis de explicar e relações obscuras. E são justamente esses pontos que ajudam a entender como Epstein conseguiu operar por tanto tempo sem ser interrompido. Leslie Wexner, fundador do grupo de varejo L Brands e também dono da Victoria's Secret e outras marcas, era um dos clientes bilionários mais conhecidos. Eles se conheceram por meio de conhecidos em comum e logo depois Epstein passou a administrar e organizar as finanças de Wexner, chegando a obter poder legal para tomar decisões em nome dele. A partir dessa relação privilegiada, a empresa de Epstein ganhou acesso e influência em círculos financeiros de elite, o que permitiu que ele expandisse sua fortuna e se consolidasse como um consultor
de alto nível, mesmo que parte das operações de seus clientes tenha permanecido envolta em mistérios. Primeiro, rapidinho, né? Esquema Ponzi é basicamente uma fraude financeira clássica. Guardem essa informação. Funciona assim: a empresa promete lucros altos e rápidos, mas não investe o dinheiro de verdade. Ela usa o dinheiro dos novos investidores para pagar os antigos. Enquanto entra gente nova, o esquema parece funcionar. Quando para de entrar dinheiro, tudo desmorona e alguém fica com um rombo gigantesco. Agora entra o nome do Epstein nessa história. No final dos anos 80, Jeffrey Epstein apareceu ligado à Towers Financial Corporation, uma empresa que vendia investimentos ligados a dívidas de hospitais e planos de saúde. Na teoria, parecia algo sólido e seguro. Na prática, era um grande esquema Ponzi, comandado por Steven Hoffenberg, que mais tarde seria condenado a cerca de 20 anos de prisão. Segundo informações reunidas depois, Epstein trabalhou como consultor da Towers Financial nesse período. Ele não era o rosto público da empresa, mas atuava nos bastidores, ajudando com estruturas financeiras, movimentação de dinheiro e estratégias. O próprio Hoffenberg afirmou anos depois que Epstein foi um colaborador próximo, chegando a descrevê-lo como alguém que ajudava a proteger e organizar o esquema. O golpe foi enorme, estima-se que o prejuízo tenha chegado a centenas de milhões de dólares, afetando milhares de investidores. Quando a fraude veio à tona, a Towers Financial quebrou. Hoffenberg foi preso e Epstein, curiosamente, não foi formalmente acusado nesse caso específico. Muito estranho, não? Esse episódio é importante porque ajuda a entender um padrão. Mesmo antes de se tornar um magnata conhecido, Epstein já circulava em ambientes financeiros obscuros, próximos de grandes fraudes e sempre conseguia aí sair ileso, enquanto outros assumiam a culpa. Ou seja, lá no fim dos anos 80, antes das mansões, da ilha e da rede de contatos poderosos, Epstein já estava orbitando dinheiro suspeito, esquemas financeiros e gente disposta a enganar investidores. Para muita gente que estuda o caso, esse foi um dos primeiros sinais de como ele operava, sempre perto do perigo, mas raramente atingido por ele. A relação entre Jeffrey Epstein e Leslie Wexner foi, sem exagero, gente, o pilar da ascensão de Epstein. Para você ter uma ideia do nível dessa confiança, Wexner concedeu a Epstein procurações amplíssimas, permitindo que ele tomasse decisões financeiras, jurídicas e patrimoniais também em seu nome. Algo extremamente raro, ainda mais considerando que Epstein não tinha diploma universitário nem histórico sólido comprovado. Na prática, Epstein tinha acesso total ao dinheiro, às empresas e à vida financeira de Wexner. Com isso, Epstein passou a circular livremente no mundo da moda e da elite empresarial. Ele frequentava eventos importantes, inclusive desfiles da Victoria's Secret, sempre rodeado de modelos, empresários e celebridades. Não era visto como um estranho, não. Ele era tratado como alguém da casa. Ao longo dos anos, surgiram relatos de que Epstein passou a abrigar jovens modelos em suas propriedades, especialmente em Nova York e na Flórida. Oficialmente, isso era apresentado como um tipo de ajuda, né? Uma hospedagem temporária, olha como ele era bonzinho, né? Ou conexões profissionais, mas com o tempo, esses relatos passaram a ser vistos sob outra luz, principalmente depois das acusações criminais contra ele. Outro ponto importante dessa relação é o dinheiro. Foi justamente durante o período em que Epstein estava ligado ao Wexner que sua fortuna cresceu de forma explosiva. Ele passou a adquirir mansões, jatos, propriedades internacionais e, claro, a famosa ilha no Caribe, Little Saint James, nas Ilhas Virgens Americanas. A escolha da ilha não foi só estética. As Ilhas Virgens dos Estados Unidos funcionam como um paraíso fiscal com vantagens tributárias significativas. Ter residência e negócios ali permitia a Epstein reduzir impostos e operar com menos transparência, algo extremamente conveniente para alguém que lidava com grandes somas de dinheiro e poucos questionamentos. Com o tempo, a relação entre Epstein e Wexner se rompeu e Wexner afirmou ter sido enganado financeiramente. Mas, olhando em retrospecto, é impossível ignorar o quanto essa parceria foi decisiva. Sem o Wexner, Epstein dificilmente teria alcançado aquele nível de poder, acesso e proteção social. A
crise do Bear Stearns foi um daqueles casos clássicos de banco grande achando que era grande demais para cair. Eles mergulharam fundo no mercado imobiliário americano, especialmente em hipotecas de alto risco, aquelas feitas para gente que claramente teria dificuldade de pagar. Enquanto o mercado estava aquecido, parecia algo genial. Quando a bolha estourou na crise imobiliária dos Estados Unidos, virou um perfeito desastre. O Bear Stearns tinha criado e administrava fundos cheios desses títulos podres, altamente alavancados. Em 2007, 2 desses fundos quebraram feio. Aquilo foi um aviso claro de que o banco estava sentado em cima de um problema enorme. A confiança simplesmente evaporou. E banco sem confiança não dura, né, gente? Agora, onde o Epstein entra nessa história? Epstein já tinha trabalhado no Bear Stearns décadas antes, nos anos 70, e manteve relações próximas com gente muito influente de Wall Street. Mesmo depois de sair oficialmente do banco, ele continuou circulando nesse meio financeiro, de altíssimo nível, como alguém que abria portas entre bilionários, fundos e bancos. No início dos anos 2000, quando o mercado financeiro estava inflado e pouco fiscalizado, Epstein aparecia ligado a estruturas financeiras obscuras, offshores, paraísos fiscais e consultorias pouco transparentes. Não há prova pública de que ele tenha causado a crise do Bear Stearns. Isso é importante dizer, mas o que chama atenção é que ele navegava exatamente nesse mesmo ecossistema tóxico, né? Pouca regulação, muita alavancagem, sigilo extremo e relações baseadas em confiança pessoal e não em transparência. Além disso, quando os fundos do Bear Stearns começaram a ruir, investigações financeiras mais amplas começaram a surgir, e Epstein já estava no radar por outros motivos. A partir daí, seu nome passou a ser associado a movimentações financeiras suspeitas, né? O uso de empresas de fachada e conexões com bancos que naquele momento estavam sendo investigados ou desmontados. Em resumo, o Bear Stearns caiu por ganância, excesso de risco e falta de controle. Epstein não foi o responsável direto, mas se movia confortavelmente nesse mesmo mundo, usando brechas do sistema financeiro, relações pessoais e estruturas difíceis de rastrear. A crise, então, ajudou a abrir os olhos das autoridades para muita coisa que antes passava batida, inclusive figuras como Epstein. E é justamente nesse período que o cenário muda de vez. Enquanto as questões financeiras levantavam suspeitas silenciosas, as primeiras denúncias de abuso sexual começaram a aparecer, especialmente na Flórida. No início, pouca gente ligou uma coisa à outra, mas hoje fica claro que esse período marcou o início das investigações formais e da queda gradual da blindagem de Epstein. Em março de 2005, uma mulher entrou em contato com o departamento de polícia de Palm Beach, na Flórida, e alegou que sua enteada de 14 anos havia sido levada para a mansão de Epstein por uma garota mais velha. Lá, ela teria pago $300 na época para se despir e massagear Epstein. Ela teria se despido, mas deixou o encontro usando apenas calcinha. Esse relato abriu a porta para uma apuração que pouco a pouco trouxe à tona dezenas de outras vítimas em potencial. Durante as primeiras investigações formais contra Epstein, por volta de 2006 e 2008, quando as acusações de abuso sexual começaram a ganhar corpo na Flórida, ele entrou claramente em modo de fuga e proteção. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de ir para Israel. Segundo reportagens posteriores e documentos revelados ao longo dos anos, Epstein avaliou a possibilidade de se mudar para Israel porque o país tinha a lei do retorno, que permitia que judeus solicitassem residência e cidadania com relativa facilidade. Para alguém rico, com conexões internacionais e já sentindo o cerco apertar, isso soava como uma rota de escape legal. Naquele momento, Epstein já mantinha relações próximas com figuras judias muito influentes, especialmente Leslie Wexner, além de circular em ambientes políticos e financeiros internacionais. Isso teria alimentado a ideia de que ele poderia se estabelecer fora do alcance direto da justiça americana ou, ao menos, ganhar tempo. No fim das contas, esse plano não foi adiante. Não há registros de que Epstein tenha conseguido cidadania israelense ou se mudado para lá. Ele acabou permanecendo nos Estados Unidos e, em 2008, fechou aquele acordo judicial extremamente controverso que lhe garantiu uma pena leve e evitou acusações federais mais graves naquele momento. O
O detetive responsável Joseph Recarey começou a montar o quebra-cabeça. Entrevistas, lixo analisado, testemunhas falando sobre meninas chegando à mansão para massagens e saindo muito depois com dinheiro. Com o acúmulo de evidências, os promotores federais chegaram a preparar um dossiê de acusações contra ele em 2007, incluindo dezenas de crimes graves. Em teoria, isso poderia significar décadas de prisão. Mas aí veio a parte que deixou todo mundo de queixo caído. Em vez de ser levado a um julgamento federal, Epstein conseguiu negociar um acordo com os promotores. O então procurador federal Alexander Acosta assinou o que hoje é conhecido como um acordo de não persecução. Ou seja, quando Epstein fez aquele acordo extremamente polêmico em 2008, ele foi sentenciado a 18 meses de prisão por acusações estaduais de solicitar prostituição de uma menor de idade. Mas, como parte do acordo, evitou acusações federais mais sérias que poderiam ter dado décadas de cadeia. O que muita gente não sabe é que, ao invés de passar todo esse tempo numa cadeia tradicional, ele foi colocado em um sistema chamado de Work Release. Work Release é quando o preso pode sair da prisão durante o dia para trabalhar e voltar à noite. E Epstein não foi mandado trabalhar numa fábrica qualquer. Ele saiu da prisão e trabalhou ali, entre aspas, num escritório de uma entidade que ele mesmo havia criado pouco antes de ser preso. Esse escritório funcionava como uma fachada. Epstein dizia que estava trabalhando, mas na verdade era um endereço ligado à Florida Science Foundation, um nome que ele colocou para justificar o programa de trabalho. Alguns relatórios oficiais mostraram que essa fundação nem existia antes desse momento e o endereço registrado era o do escritório do advogado dele. Depois que ele saiu dessa fase de prisão semiaberta e terminou de cumprir a pena, Epstein simplesmente dissolveu a entidade. Era como se aquela estrutura nunca tivesse existido, Uma forma de tentar fazer desaparecer vestígios formais de algo que o ajudou a ganhar privilégios durante a pena. Aliás, falando em privilégios, Epstein continuou muito bem tratado, mesmo estando preso. Ele ficou em uma ala separada da cadeia em Palm Beach, com acesso livre a partes da instalação de outros detentos que não tinham, Porta da cela, às vezes deixada aberta, sala de televisão à disposição dele e a possibilidade de sair o dia inteiro. Tudo isso violava regras que normalmente proibiriam um condenado por crimes sexuais de participar de Work Release, mas por algum motivo inexplicavelmente favorável, acabou acontecendo, Corrupção. Esse episódio se tornou um dos pontos mais criticados do caso. Anos depois, investigações jornalísticas, como as do Miami Herald, revelaram que o acordo foi negociado às escondidas com os promotores, sem que muitas vítimas fossem sequer informadas do que estava acontecendo, algo que mais tarde foi considerado um desrespeito à lei e às próprias vítimas. Então imagina a cena, um cara condenado por explorar menores consegue sair da cadeia durante o dia, trabalhar entre aspas, porque ele não trabalhava, era óbvio, num escritório que ele mesmo havia criado, voltar à noite, desaparecer com a entidade depois e ainda manter uma vida pública confortável por vários anos. Isso virou símbolo do quanto o sistema se corrompe fácil quando se trata de alguém com muito poder e influência. Depois que o caso Epstein veio à tona de vez e as acusações ficaram públicas, começou um movimento quase automático de gente tentando se afastar dele. Políticos, instituições e até órgãos públicos passaram a devolver doações que tinham recebido ao longo dos anos, como uma forma de dizer: não queremos esse dinheiro, Esse dinheiro é sujo. Entre eles estavam Elliot Spitzer, Bill Richardson e até o Departamento de Polícia de Palm Beach, o que por si só já é bem constrangedor. Mas nem todo mundo agiu assim. A Universidade de Harvard, por exemplo, anunciou que não devolveria o dinheiro recebido de Epstein, alegando questões legais e administrativas. Isso gerou muita crítica, porque ficou aquela sensação de dois pesos e duas medidas, Enquanto alguns tentavam limpar a própria imagem, outros preferiram manter distância apenas no discurso. Além disso, várias doações filantrópicas feitas por Epstein, especialmente as voltadas para a educação infantil e projetos sociais, passaram a ser questionadas. A dúvida era óbvia: até que ponto essas doações eram realmente altruísmo? E até que ponto serviam para comprar respeito, influência e blindagem social?
Agora entra uma das partes mais explosivas dessa história. Em 2010, o ex-gerente da casa de Epstein, Alfredo Rodrigues, foi condenado a 18 meses de prisão por obstrução da justiça. O motivo? Ele tinha um livrinho preto, onde anotava atividades de Epstein, incluindo nomes, contatos e movimentações importantes, e não entregou esse material à polícia quando deveria. Pior, depois ainda tentou vender esse livrinho preto por $50 mil. Quando o FBI finalmente analisou o conteúdo, a agente especial Christina Prior foi direta. Aquelas informações teriam sido extremamente valiosas para a investigação. Segundo ela, o material continha nomes e dados de contatos de testemunhas importantes e de possíveis vítimas adicionais, ou seja, podia ter ampliado muito o alcance do caso. Esse livrinho preto de Epstein era basicamente uma agenda cheia de nomes, telefones, endereços e anotações rápidas. Não era uma lista de crimes, não, mas mostrava o tamanho da rede em volta dele, né? Tinha políticos, contatos de empresários, celebridades, gente influente e pessoas ligadas à rotina e às viagens. Estar ali não significava culpa, mas o documento chama atenção porque expôs o quanto Epstein circulava entre pessoas poderosas, né? E porque algumas anotações levantavam perguntas óbvias. No fim, o livrinho não provava nada sozinho, mas mostrava a rede ali de contatos de Epstein. O que realmente levou o Epstein a ser preso de novo em 2019 não foi um fato único. Tipo, acharam uma prova-bomba perdida numa gaveta. Não. Foi mais como aquela situação em que tudo que estava espalhado finalmente foi juntado ali na mesa, né? Depois que ele saiu da cadeia em 2009 com aquele acordo absurdo da Flórida, o cara basicamente voltou à vida de bilionário. Avião particular, mansões, festas, contatos poderosos. Oficialmente parecia que o sistema tinha virado a página, mas as vítimas não viraram. Durante anos, várias mulheres continuaram dizendo: não foi só comigo, não foi um caso isolado, não foi só na Flórida. O problema é que ninguém no governo quis mexer nisso por muito tempo. Era desconfortável, envolvia gente influente e o acordo de 2008 funcionava como um escudo. A virada começa quando jornalistas, principalmente o Miami Herald, resolveram fazer o que o Estado não fez: ouvir todas as vítimas e cruzar tudo. Aí entra o detalhe crucial. Isso não era mais um abuso individual, era algo que se encaixava perfeitamente em tráfico sexual de menores, que é crime federal pesado nos Estados Unidos. Com a pressão pública e política, o FBI e os promotores federais de Nova York pegam tudo de novo: depoimentos antigos ignorados, relatos novos, registros de voos, agendas, funcionários, padrões de comportamento, e constroem um caso diferente do de 2008. Não era um vamos julgá-lo pelo que ele já foi julgado, mas sim era possível que ele tinha uma rede, né, que estava envolvendo várias meninas, né, em vários lugares, e é isso o que permite a prisão dele em 2019. Anos depois, o caso voltou com força total. Algumas vítimas decidiram assumir publicamente seus nomes como forma de recuperar a própria voz. A mais conhecida é a Virginia Giuffre. Ela contou que foi recrutada ainda adolescente, abusada por Epstein e, segundo seu relato, traficada para outros homens poderosos. O depoimento dela virou peça-chave em processos civis e ajudou a reabrir o caso em nível federal. Outras mulheres também entraram com ações civis, mas muitas preferiram usar o nome Jane Doe. E aí entra uma explicação importante para você entender melhor essa história. Jane Doe não é uma pessoa específica, é um nome fictício usado na Justiça dos Estados Unidos quando alguém quer processar uma outra pessoa sem revelar a própria identidade. É muito comum em casos de abusos, principalmente quando envolve menores de idade, trauma psicológico ou risco de exposição pública. Então, quando você vê processos dizendo Jane Doe 1, Jane Doe 2 e por aí vai, né, isso significa que elas são vítimas reais, com histórias verificadas pela justiça, mas que escolheram ou foram orientadas a não se identificar publicamente. No total, mais de 30 mulheres apresentaram acusações formais contra Epstein ao longo dos anos, seja em investigações criminais, seja em processos civis por danos morais e abuso sexual. Muitas dessas ações só aconteceram depois que o acordo de 2008 veio à tona e ficou claro o quanto o sistema tinha sido bonzinho com o Epstein.
mulheres decidiram colocar o próprio nome, o que não é nada simples num caso como esse. Virginia Giuffre, como eu havia mencionado, é a mais conhecida. Ela deu entrevistas, entrou com processos e virou uma das vozes centrais no caso. Mas uma notícia divulgada em 25 de abril de 2025 chocou a todos e aumentou o mistério. Virginia morreu na Austrália e as causas foram atribuídas a suicídio, levantando novas perguntas sobre tudo que ainda permanece sem resposta no caso. Maria Farmer, uma das primeiras vítimas lá nos anos 90, ela tentou denunciar Epstein muito antes do caso explodir, mas foi ignorada pelas autoridades. Anos depois, decidiu se identificar publicamente e contou tudo o que sabia. Anne Farmer, que é a irmã de Maria Farmer, também se identificou e contou que foi abusada ainda jovem. Courtney Wild, ela foi uma das vítimas da Flórida que lutou judicialmente contra o acordo de 2008. No início, ela usou anonimato, mas depois assumiu o nome publicamente, inclusive em entrevistas e ações judiciais. Sarah Ransom também se identificou publicamente e afirmou que foi abusada e ameaçada. Chegou a dizer que Epstein gravava encontros para ter controle sobre pessoas envolvidas. Jill Harth, ela era massagista e acusou Epstein de agressão sexual nos anos 90. Ficou conhecida também porque falou publicamente sobre o assunto e chegou a relatar comportamentos inadequados em ambientes frequentados por figuras poderosas. Dentre elas, Donald Trump. A brasileira Marina Lacerda também foi uma das vítimas de Epstein. Marina é de Belo Horizonte e conta que foi para os Estados Unidos quando tinha 8 anos, para acompanhar a mãe. Ela disse que, ainda adolescente, trabalhou em vários lugares diferentes, mas que o dinheiro não era suficiente para se sustentar. Ela era imigrante e menor de idade, o que tornava tudo mais difícil. Foi aí que ela descobriu um grupo de jovens vinculado a uma igreja em Astoria com outras brasileiras, até que uma delas chegou com um convite. Marina achou o convite da amiga muito estranho, mas decidiu ir mesmo assim. Na época ela tinha 14 anos. Quando chegou ao local, viu que as coisas seriam muito diferentes do que a colega havia contado. Ela estava muito nervosa e ansiosa, mas essa amiga tentou acalmá-la. Uma empregada pegou essa amiga, as colocaram no elevador e foram até o terceiro andar. Então, abriram uma porta com um corredor. Elas andaram até um quarto de massagem com tudo escuro. A janela estava coberta. Epstein, então, teria se apresentado pela primeira vez. Ele perguntou de onde ela era, quantos anos ela tinha, se ela ia à escola. Marina relatou que Epstein passava boa parte do tempo ao telefone e dava a impressão de estar falando com pessoas importantes. Segundo ela, ao encerrar uma das ligações, ele se virou e começou a tocá-la. Ela afirmou que pediram para que tirasse a blusa. Ela disse que Epstein, tentando se mostrar gentil, quis tocá-la. Então ela disse não. Disse que não se sentia confortável. Em seguida, contou que percebeu uma mudança no clima. A jovem que estava com ela teria reagido com irritação. Epstein, então, tentou minimizar a situação. Ele disse, dá um tempo que ela vai se sentir confortável. Então, ela trocou de lugar com a amiga e ele começou a tocar nela. Ela disse que a postura de Epstein mudou com a colega brasileira, pois ele havia sido mais agressivo com ela. Marina afirmou que a situação se intensificou rapidamente e que ela havia ficado em choque na hora. Quando Epstein terminou, elas se vestiram, receberam o dinheiro e saíram. Ele disse que haveria de novo. Quando saíram, Marina disse ter reclamado com a amiga da situação, mas a colega rebateu, dizendo que ela nunca havia ganhado $300 em apenas 40 minutos. A colega jogou o dinheiro na cara dela e falou para parar de reclamar, que ela precisava desse dinheiro e que isso iria ajudá-la muito. Ela contou que a amiga convenceu e ela voltou ao local outras vezes. E com isso, outras jovens brasileiras também foram convencidas a conhecer Epstein. Ele é preso em julho de 2019, certo? Pela primeira vez, preso de verdade, sem acordo amigável, sem saída lateral. Cadeia federal em Nova York, processo pesado vindo aí, possibilidade real de passar o resto da vida preso. Pela primeira vez, o dinheiro não parecia capaz de resolver, e isso muda tudo. Pouco tempo depois, em agosto, anunciam que ele foi encontrado morto na cela. A versão oficial, suicídio por enforcamento. Agora, é aqui que tudo fica difícil de engolir. Primeiro, o contexto. Epstein tinha acabado de ter a fiança negada. Os documentos do processo começavam a citar nomes, esquemas, padrões. Se o julgamento acontecesse, não seria só sobre ele. Seria sobre quem sabia, quem participou,
quem viu tudo acontecer e se omitiu também. Segundo, as falhas absurdas. Ele estava sob vigilância especial e, mesmo assim, as câmeras não funcionaram, os guardas não checaram a cela como deveriam, protocolos básicos foram ignorados. Tudo isso numa prisão federal, com um dos presos dominando a mídia internacional? Aí você pensa, ok, coincidência demais. Oficialmente, investigações posteriores disseram negligência extrema, funcionários exaustos, falhas administrativas. 2 agentes foram acusados e depois liberados, né? O Departamento de Justiça admitiu que o sistema falhou e feio, mas aqui, entre adultos, a gente sabe separar 2 coisas, né? O que foi provado e o que nunca vai ser esclarecido. O que foi provado, ele morreu antes do julgamento, que o sistema falhou de maneira grotesca e que o processo criminal morreu com ele, o que nunca vai ser totalmente esclarecido. Se ele realmente se matou ou foi ajudado, e se ele tinha medo de deletar alguém em específico, né? Então a gente não vai saber até onde o julgamento poderia ter ido. No fim das contas, sobrou a sensação de que ele morreu do jeito mais útil possível para quem nunca sentou no banco dos réus de verdade. As mansões, especialmente de Palm Beach e a de Nova York, tinham câmeras de segurança internas. Isso não é boato, gente. Várias vítimas relataram que sabiam que estavam sendo filmadas. Algumas disseram explicitamente que Epstein mencionava gravações como forma de controle psicológico e chantagens. Fotos, áudios e registros físicos durante buscas e investigações ao longo dos anos, especialmente depois da prisão de 2019, foram encontrados. Fotos de jovens nuas ou seminuas, algumas claramente menores, CDs, HDs e dispositivos digitais, agendas, cadernos, listas de contato, registros detalhados de voos, viagens e visitas. Foi encontrado também o famoso livrinho preto, que eu mencionei anteriormente, que também foi anexado ao processo movido pelas vítimas. E quando tudo isso ficou público? Principalmente em 3 ondas. Na primeira onda, processos civis movidos por vítimas, a partir de 2015. Segunda onda, reportagens investigativas, como as do Miami Herald em 2018. E terceira onda, documentos judiciais liberados por ordem da Justiça, especialmente entre 2019 e 2024, ligados a ações contra Ghislaine Maxwell e ao espólio de Epstein. Esses documentos não foram simplesmente vazados, não. Eles foram tornados públicos porque a lei permite, quando não há justificativa legal para manter sigilo. Entre 2023 e 2024, uma juíza federal, Loretta Preska, determinou o deslacramento de milhares de páginas de documentos ligados ao processo civil Giuffre versus Ghislaine Maxwell. Foi aí que surgiram listas de nomes, depoimentos, e-mails e referências que ficaram conhecidos como os arquivos Epstein. O volume de e-mails e trocas de mensagens é imensamente grande, então eu escolhi os que mais circulam na mídia para mostrar a vocês. Eles ajudam a tentar contextualizar um pouco as conversas e as relações pessoais e profissionais de Epstein, muitos até comprometedores. Para facilitar a navegação por esse grande volume, um engenheiro desenvolveu uma plataforma chamada Gmail. Estou mostrando aqui para vocês na tela. O site, ele é bem parecido com uma caixa de e-mail tradicional e fica tudo mais organizado para que todos possam ler, já que os arquivos são públicos. Então, vamos ao primeiro e-mail que circulou bastante nas mídias. Espero que esteja tudo bem. Notei essa reportagem do Guardian sobre o novo livro de Michael Wolff, que afirma que Donald Trump comprou uma propriedade em Palm Beach que o Sr. Epstein planejava comprar pelas costas do Sr. Epstein. E que o Sr. Epstein teria ameaçado expor negócios imobiliários obscuros de Trump. Você sabe algo sobre isso? O Sr. Epstein tem algum conhecimento de negociações ilegais ou suspeitas por parte do presidente Trump? Eu quero que você saiba que aquele cachorro que ainda não latiu é Trump. A vítima passou horas na minha casa com ele. Ele nunca foi mencionado nenhuma vez. Chefe de polícia, etc. Eu estou 75% lá, nas menções.
Esse e-mail foi escrito por uma das vítimas para Michael Wolff. Michael Wolff é um jornalista norte-americano e na época ele estava interessado em escrever um livro sobre Trump e que incluía muitos de seus escândalos. E no e-mail diz, Mar-a-Lago, provavelmente como uma referência à residência de Trump na Flórida. Em seguida tem um trecho ocultado nesse documento e o restante da mensagem diz: Trump disse que me pediu para renunciar. Nunca nem mesmo um membro. Claro que ele sabia sobre as garotas, já que ele pediu a Ghislaine para parar. Esse e-mail sugere que Epstein poderia estar atento à candidatura de Trump como uma oportunidade para proteger sua imagem pública ou até fortalecer sua posição caso recebesse apoio ou defesa durante a campanha presidencial. Foi enviado de Michael Wolff para o próprio Jeffrey Epstein. Acho que você deveria deixá-lo se enforcar sozinho. Se ele disser que não esteve no avião ou na casa, isso lhe dá uma relações públicas e cobertura política valiosas. Você pode deixá-lo de fora de uma forma que potencialmente gere um resultado positivo. Claro, se realmente parecer que ele pode vencer, você pode salvá-lo gerando um débito. É possível que quando questionado ele diga que sim, Jeffrey é um cara ótimo e que recebeu um tratamento injusto e é vítima da correção política, que deve ser proibida em um regime Trump. Em resposta, Jeffrey Epstein disse a Michael Wolff: se formos capazes de criar uma resposta para ele, qual você acha que deveria ser? Então, o Wolff responde: ouvi dizer que a CNN está planejando perguntar a Trump esta noite sobre o relacionamento dele com você, seja ao vivo ou em uma entrevista coletiva depois. Quando os documentos ligados a Jeffrey Epstein vieram a público, qualquer pessoa que aparecesse nos registros virou assunto. No caso de Noam Chomsky, o que causou mais barulho foi a revelação de que ele recebeu cerca de $270 mil por meio de uma conta associada a Epstein para reorganização financeira pessoal. Chomsky disse que o dinheiro não era de Epstein propriamente dito, mas a intermediação foi suficiente para gerar críticas. Além disso, vieram à tona encontros e trocas de e-mails posteriores à condenação de Epstein em 2008, o que levou parte da opinião pública a chamá-lo de incoerente, especialmente por ele ser um crítico histórico das elites de poder. Para alguns comentaristas, isso reforçava a imagem de intelectual próximo de círculos da elite, algo que seus críticos exploraram bastante. Mas não há uma acusação criminal contra Chomsky até o momento relacionada aos crimes de Epstein, porém, eu acho que isso devia ser investigado mais a fundo. Já no caso de Steve Bannon, os e-mails e registros indicam reuniões voltadas à construção de narrativa e possível reabilitação de imagem de Epstein. Reportagens mencionaram discussões sobre estratégias públicas, posicionamento e até ideias para projetos de mídia. Isso gerou críticas porque Bannon, conhecido estrategista político, estaria ajudando alguém já condenado por crimes sexuais a construir uma reputação. Também surgiram comentários de que Epstein buscaria se aproximar de figuras ideologicamente influentes, tanto à esquerda quanto à direita política, só para ampliar sua rede e prestígio. Quando entram nomes como Lula e Bolsonaro, geralmente isso aparece no debate mais como uma comparação ideológica. Chomsky, historicamente simpático a lideranças de esquerda latino-americanas como Lula, e Bannon, ligado a movimentos nacionalistas e conservadores mais próximos do campo político de Bolsonaro. Mas não há evidência de que Lula ou Bolsonaro tenham relação direta com os crimes de Epstein. Não tem relação com esse contexto. Porém, os nomes são citados. No fim, tanto Chomsky quanto Bannon se tornaram alvo de escrutínio, porque qualquer vínculo documentado com Epstein, especialmente depois de 2008, depois daquele escândalo, passou a ser examinado publicamente. O escândalo principalmente está na associação nas transferências financeiras intermediadas, no caso de Chomsky, e nas estratégias de imagem discutidas no caso de Bannon, e não em acusações formais de participação nos crimes. O e-mail de Noam Chomsky dizia: bom conselho, vou manter isso em mente. Acho que somos animais sociais de certa forma. Valéria e eu vimos um caso muito triste disso recentemente. Conseguimos visitar Lula, o preso político mais importante do mundo, encarcerado pouco antes da eleição que ele provavelmente venceria na última etapa do golpe de direita que vem acontecendo há vários anos. As acusações são irrisórias. Ele está em confinamento solitário, sem acesso a material impresso.
com direitos de visita muito limitados, uma TV sintonizada em um canal do governo e sem o direito de fazer qualquer declaração pública. Condenado a 12 anos, mas com o atual governo neofascista no poder, ele pode sucumbir a alguma doença misteriosa. A chocante falta de atenção a isso no mundo é impressionante. Neste outro e-mail, uma conversa entre Steve Bannon e Epstein. Chomsky me ligou com Lula, da prisão. Que mundo! Diga a ele que o meu candidato vai ganhar no primeiro turno. Durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, foi revelada uma mensagem de Lula ao Partido dos Trabalhadores sobre a militância da organização. Bolsonaro é o autêntico. Neste e-mail, há uma conversa entre Jeffrey Epstein e Kathy Rummler com o assunto New York Times, crimes e contravenções de alto nível de Donald Trump. Você vê, eu sei o quão sujo Donald é. Meu palpite é que pessoas que não são advogadas nem do mundo dos negócios não têm ideia do que significa ter seu resolvedor de problemas, entre aspas, virar contra você. Agora, uma das mensagens trocadas entre Epstein e Ghislaine. Você pode oferecer uma recompensa a qualquer um dos amigos, conhecidos ou familiares de Virginia que apresentem e ajudem a provar que as alegações dela são falsas. As mais fortes são o jantar com Clinton e a nova versão das Ilhas Virgens de que Stephen Hawking participou de uma orgia com menores de idade. Virginia seria uma das vítimas apontadas no processo contra Epstein. E agora eu já vou entrar nas mensagens trocadas sobre pornografia para Jeffrey Epstein e também com a relação que tinha com a Ghislaine Maxwell nesse contexto. De Ghislaine para Jeff Davis. Eu verifiquei Mega Bob, Mega Pete, Mega John e Mega Steve. Muito esclarecedor, mas não consigo encontrar o site pornô do Mega Jeff. Estou online de novo. Você poderia, por favor, me direcionar para o site certo? Assinado Ghislaine. De Jeff Davis para Ghislaine. Ei, a Carola me disse que você estava com alguns problemas no computador, o que eu suponho que deva ser verdade, porque meu programa de e-mail diz que a data em que você enviou sua mensagem foi 15/11/2002. Não existe um site pornô para o Mega Jeff, pelo menos que eu saiba. O único site pornô que você vai conseguir de mim é o e-mail obsceno ocasional. Mas a assinatura é muito cara. Suas orelhas devem estar queimando. Eu estava jantando hoje à noite com Drew Carey e o pessoal do Whose Line Is It Anyway? E estávamos conversando sobre o nosso encontro com você. Me avise como estão as coisas em Nova York. Está se metendo aquecida? Tchau, Jeff. Epstein recebia diversos e-mails, inclusive com links sobre pornografia. Ele parecia que tinha assinaturas para receber esse tipo de conteúdo. Muitos desses e-mails tinham cunho sexual. Em uma das mensagens dizia: eu acho que você deveria tirar algumas de você mesma primeiro. Agora, eu quero que você seja livre consigo mesma. Primeiro, eu acho que você deveria estudar inglês. Vá online, existem muitas aulas. Depois faça o teste TOEFL. As fotos não devem ser pornô, mas devem ser sexy. Você assiste pornô? Por exemplo, você quer ser livre sem ser pornô. Mas ria, divirta-se. Você vai fazer 22, não 14 anos de idade. E Ghislaine Maxwell não é personagem secundária. Ela não era só companheira. A justiça concluiu que ela ajudava a recrutar as meninas, normalizava o abuso, organizava encontros, ganhava a confiança das vítimas. Por isso, ela foi julgada e condenada. O tribunal entendeu que havia provas suficientes de que ela participava ativamente do esquema. Mas, afinal de contas, quem era essa mulher? Quem era Ghislaine Maxwell? Ghislaine vinha de um mundo muito específico, né? Elite internacional, ela era uma socialite, filha de Robert Maxwell, um magnata da mídia britânica. Ela cresceu cercada de poder, dinheiro, política e celebridades. Sabia circular em ambientes sofisticados, falar com gente importante, abrir portas. Tinha aquele tipo de charme social que faz as pessoas baixarem a guarda. Quando o pai morre de forma misteriosa em 1991, ela perde o chão financeiro e social. E é aí
que entra Epstein. Eles se conhecem no início dos anos 90, em círculos de alta sociedade em Nova York. Não foi um romance à primeira vista, foi uma espécie de aliança, né? Como assim? Era mais sobre negócios. Epstein tinha dinheiro, mas pouca legitimidade social. E Ghislaine tinha sobrenome, contatos e trânsito social, mas precisava de estabilidade. Então o papel dela no esquema era basicamente fazer a aproximação inicial com as meninas, passar uma sensação de segurança, né? Que elas pensavam que se uma mulher estava ali, então devia ser algo normal. Ela normalizava o abuso, faça isso porque é isso que ele gosta. Às vezes participava diretamente das situações e ajudava a recrutar novas vítimas. Ela era o rosto que passava confiança de algo profundamente abusivo. Sem ela, o esquema não teria funcionado da mesma forma. Quando Epstein foi preso em 2019, Ghislaine simplesmente desapareceu. Gente, ela sumiu do radar, vivia escondida, mudava de estado, usava celulares descartáveis, isso por si só já dizia muita coisa. Em julho de 2020, ela foi finalmente presa pelo FBI. As acusações contra ela eram claras, né? Conspiração para tráfico sexual de menores, aliciamento de meninas e transporte dessas menores para fins sexuais. O julgamento aconteceu em 2021 e foi um divisor de águas, porque, diferente de Epstein, ela não morreu antes de responder. A defesa tentou pintá-la ali como um bode expiatório, uma ex-namorada ressentida, mulher usada por um homem poderoso, mas o júri não comprou. Ela foi considerada culpada em várias acusações graves. Então, em 2022, a Ghislaine é condenada a 20 anos de prisão federal. No fim, se Epstein era o centro sombrio da história toda, Ghislaine era a engrenagem silenciosa. Ela não gritava, ela não ameaçava, ela organizava suavemente, ela facilitava, né? E talvez seja isso que incomode mais, porque o caso dela mostra que nem todo crime vem com cara de vilão. Às vezes vem com um sotaque educado, uma roupa elegante, um sorriso que diz, pode confiar em mim. Várias figuras famosas que não têm acusações formais ligadas ao caso aparecem nos documentos em contextos diversos, né, social, de contato, em logs de viagens ou em e-mails, sem que isso signifique que cometeram algum crime. Aqui vão alguns exemplos amplamente reportados, né, como políticos e figuras políticas, né, o nome mais falado no momento é Donald Trump. Ele aparece em registros sociais e anúncios de contato. Bill Clinton, que aparece em registros de voos, flight logs e menções variadas. Bill Gates, mencionado em e-mails e contatos, sem reclamação de qualquer crime. Elon Musk, citado em trocas de mensagens e arquivos. Reid Hoffman, o cofundador do LinkedIn, que aparece em milhares de arquivos, ele próprio afirmou mais tarde que não tinha envolvimento com crimes e que lamentava ter cruzado caminhos com Epstein. E Peter Thiel, conversas e encontros documentados sem acusação criminal. Celebridades e figuras culturais, diversos nomes apareceram em e-mails e listas de eventos, geralmente porque alguém enviou um convite ou fotos que circulavam nos arquivos, como Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Cate Blanchett e o ator americano Kevin Spacey. Nomes como esses aparecem em documentos civis divulgados em 2024, mas não significa que haja acusações contra eles relacionadas a crimes de Epstein. Outros nomes citados como figuras da realeza, líderes internacionais, como o príncipe Andrew. Quando o nome do príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II, aparece ligado ao escândalo Epstein, a coisa fica muito feia e pública demais para ser varrida para debaixo do tapete. Tudo começou quando Virginia Giuffre afirmou que foi abusada quando adolescente, que Andrew estaria entre os homens para os quais ela foi levada. Segundo ela, isso teria acontecido em Londres quando tinha apenas 17 anos. O ponto mais explosivo foi uma foto onde o príncipe Andrew aparece sorrindo com o braço em volta da cintura de Giuffre, dentro da casa de Ghislaine Maxwell. Essa imagem virou um símbolo principal do escândalo. O príncipe, no entanto, negou tudo. Em 2019, ele resolveu dar uma entrevista à BBC, achando que ia esclarecer a situação toda. E foi um completo desastre. Ele deu explicações consideradas frias, contraditórias e até absurdas. A entrevista causou
indignação geral. Depois disso, a reação foi rápida, né? O príncipe foi afastado de todas as funções públicas da monarquia, perdeu patrocínios, cargos honorários e apoio institucional. A família real passou a tratá-lo como uma figura privada, praticamente invisível em eventos oficiais. Quando Virginia entrou com um processo civil nos Estados Unidos, a situação ficou ainda mais delicada. Andrew tentou se livrar da ação, alegando falta de jurisdição, mas não conseguiu. Em 2022, antes que o caso fosse a julgamento, veio o desfecho. Um acordo fora dos tribunais. O valor nunca foi oficialmente divulgado, mas estimativas apontam algo em torno de milhões de libras, pagos com a ajuda da própria família real. Importante, gente, Andrew não admitiu culpa, mas também ele não foi inocentado. Como parte do acordo, ele se comprometeu a não voltar à vida pública e a reputação dele ficou irremediavelmente manchada. Hoje, o que sobrou foi um príncipe sem função oficial, isolado da monarquia, sempre lembrado como o membro da família real ligado ao maior escândalo sexual das últimas décadas. O tempo foi passando, mais documentos foram sendo liberados, inclusive pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e começaram a aparecer e-mails sugerindo que quando Andrew era enviado comercial do Reino Unido, ele teria compartilhado informações governamentais sensíveis e sigilosas com Epstein, algo que levantou suspeitas de má conduta no exercício de cargo público. Então, em 19 de fevereiro de 2026, no dia em que ele completava 66 anos, aconteceu algo totalmente inédito na história moderna da monarquia britânica. Andrew foi preso pela polícia. Não foi um anúncio gigantesco com sirenes, mas equipes policiais apareceram em sua residência em Wood Farm e o levaram para a delegacia. Ele passou cerca de 11 a 12 horas em custódia, sendo interrogado sob essa suspeita. E essa detenção chamou a atenção porque, historicamente, nenhum membro sênior da família real havia sido preso desse jeito em tantos séculos. Ao contrário de um filme policial, porém, ele não foi formalmente acusado de crime naquele momento. Depois das horas de interrogatório, Andrew foi liberado sob investigação policial, o que significa que a polícia continua apurando os fatos, mas a decisão sobre possíveis acusações ainda não foi tomada. A foto dele saindo da delegacia no fim do dia virou imagem símbolo do episódio, com ele visivelmente assustado, e circulou amplamente pela imprensa. A família real reagiu oficialmente dizendo que o caso precisava ser tratado com seriedade e que a lei deve seguir seu curso, e o rei Charles III deixou claro que apoiava a investigação, algo importante no momento em que a instituição tenta se distanciar dos escândalos. Antes disso, Andrew já havia sido despojado de títulos e cargos honorários por causa das ligações com Epstein e se tornou uma figura quase totalmente afastada da monarquia oficial. Hoje ele é tipo um ex-príncipe. O episódio também abriu debates na política britânica. Alguns parlamentares até sugeriram que ele deveria ser retirado da linha de sucessão ao trono, algo sem precedentes desde os séculos passados. E aí está o ponto mais importante: mesmo tendo sido preso e liberado, isso não significa que ele saiu limpo. Está sob investigação ativa e o que acontece daqui para frente pode tomar rumos bem diferentes dependendo das provas que a polícia conseguir reunir. E tem brasileiros citados nos arquivos também. Alguns dos nomes que aparecem em registros que fazem parte dos Epstein Files incluem o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro, Eike Batista e Luma de Oliveira. Aparecem trocas de e-mail entre Epstein e outra pessoa, como Jean-Luc Brunel, um agente de modelos ligado à rede de recrutamento de Epstein em 2012. Essa menção simplesmente questionava quem era a namorada de Eike Batista, referindo-se a Luma de Oliveira, bem depois da separação deles e sem sugestão de envolvimento em esquemas criminosos. O arquiteto Arthur Casas, citado em comunicações de 2016 entre uma assistente de Epstein e uma outra pessoa, tratando de contrato para possível projeto profissional. Ele e sua equipe afirmaram que a relação foi estritamente profissional. Luciana Gimenez, que também foi mencionada nos arquivos relacionados ao caso Epstein em 2026, mas o que aconteceu na prática? Basicamente, as autoridades estavam analisando movimentações financeiras de um determinado banco dentro do período investigado, e aí puxaram tudo, todos os clientes, todas as transações registradas naquele recorte de tempo. O nome dela apareceu porque ela tinha uma conta de investimentos nessa instituição. Depois da repercussão, a própria Luciana fez um vídeo
vídeo explicando a situação e, segundo ela, eram movimentações normais de uma conta antiga de investimentos sem qualquer relação com o caso Epstein, ou seja, o nome surgiu por constar nos registros do banco analisado, não porque ela estivesse envolvida no escândalo. Agências de modelos brasileiras como Ford Models, L'Equipe e Elite mencionadas em e-mails sobre possíveis negócios, mas as empresas negaram qualquer ligação. Tem nomes de famosos que já morreram e foram mencionados nos arquivos também, como Michael Jackson. O icônico cantor e compositor aparece em registros que incluem fotografias e referências a visitas a propriedades associadas a Epstein. Stephen Hawking, o físico teórico britânico, foi citado em um e-mail de Epstein aparentemente em contexto ligado a um evento ou participação em conferência, e Jean-Luc Brunel, embora não seja nenhum artista pop, Brunel era um agente de modelos francês, muito conhecido no meio da moda. Ele foi investigado por suposto envolvimento na exploração de menores para Epstein. E aí ele acabou se suicidando em uma prisão em Paris. Um falecido recente também é o Bill Richardson, o ex-governador do Novo México e ex-secretário de Comércio dos Estados Unidos. O Richardson foi mencionado em depoimentos como tendo visitado propriedades ligadas a Epstein. Os Epstein Files, os arquivos Epstein, liberados mais recentemente, contêm milhões de páginas de documentos com milhares de nomes de pessoas que não caberiam nesse vídeo. Várias empresas e locais, entre vítimas, a maioria identificada por pseudônimos por proteção legal, como Jane Doe, assistentes, contatos sociais, figuras públicas e outros. Isso tudo vocês conseguem encontrar nos arquivos Epstein. E sabe quem ele colocou como principal beneficiária? Advogado? Também. Mas principalmente a namorada dele, Karina Chuliak. Tá, mas afinal, quem é Karina Chuliak? E como ela saiu disso tudo sem ser investigada? Karina Chuliak é bielorrussa, dentista de formação. Ela aparece na vida de Epstein nos últimos anos, já depois daquele acordo absurdo de 2008, quando ele tinha voltado a circular socialmente. Ela não fazia parte do círculo antigo dele, sendo ali uma companheira final. Ela era bem mais nova que ele, coisa de 30 e poucos anos, quando se conheceram. Eles começaram a aparecer juntos em eventos, viagens, restaurantes. Para quem via de fora, parecia quase um relacionamento discreto, o que é estranho, considerando quem ele era, E aparentemente ela nunca foi oficialmente acusada de algum crime. Então não tem uma denúncia criminal, um processo federal, uma acusação formal, nem indiciamento contra ela. Mas isso não quer dizer que nunca acharam que tinha uma pulga atrás da orelha no caso, Quando veio à tona que Epstein mudou o testamento 2 dias antes de morrer e deixou cerca de 100 milhões de dólares para ela, o nome dela entrou no radar da imprensa e de investigadores civis. As perguntas eram óbvias, Será que ela sabia de tudo? Ela se beneficiou conscientemente do dinheiro? O relacionamento era real ou era estratégico? Só que investigar alguém exige prova, não impressão. Até hoje, não surgiram evidências públicas de que ela ajudou no recrutamento das meninas, participou de abusos, facilitou crimes ou atuou como intermediária, como a Ghislaine fazia. Outro detalhe importante: depois da morte de Epstein, o dinheiro não caiu simplesmente na conta dela. O espólio entrou em disputa judicial e boa parte da fortuna foi usada para indenizar vítimas, pagar impostos e quitar custos legais. No fundo, ela é uma figura cinzenta aí na história, Não é vista como uma vítima, mas também não é enquadrada como uma criminosa. Então ela aparece, no caso, mais como símbolo da tentativa final de Epstein de proteger o seu dinheiro do que como alguém comprovadamente envolvida. Segundo o documento, ela receberia algo em torno de 100 milhões de dólares, além de imóveis e joias caríssimas. Ele chegou a escrever no testamento que pretendia se casar com ela. Tudo isso enquanto ele estava preso por tráfico sexual de menores. Dizem ainda que ela foi a última pessoa com quem o Epstein falou antes de morrer. Além dela, ele colocou um monte de gente próxima, como um advogado pessoal, um contador, alguns funcionários e até a Ghislaine Maxwell apareceu como a beneficiária em versões antigas do Trust. Nada disso era segredo depois que os documentos vieram a público, mas só
anos depois. Só que tem um detalhe importante: o dinheiro não foi simplesmente entregue a essas pessoas. Depois da morte dele, o espólio virou um campo de batalha judicial. Então, mansões foram vendidas, a ilha foi vendida, obras de arte foram liquidadas e uma parte grande do dinheiro acabou indo para a indenização das vítimas. Mais de 100 milhões de dólares foram pagos a mulheres que aceitaram acordos. Impostos atrasados, dívidas e custos legais também comeram uma fatia enorme da fortuna. Ou seja, o que ele planejou deixar não era exatamente o que foi entregue. Ele tentou garantir conforto financeiro para quem estava perto dele, mas a realidade bateu. A justiça, ainda que tarde, passou a mão antes. No fim, é quase simbólico. Ele passou a vida controlando tudo. Até tentou controlar o que aconteceria depois da morte, mas nem isso deu totalmente certo, porque quando Epstein morreu em 2019, o Trust de 1953 entrou em ação imediatamente, tentando proteger a fortuna dele, estimada ali em uns 560 a 600 milhões de dólares. A ideia original era justamente essa, né? Blindar o dinheiro da justiça e das vítimas. Só que aí veio a reação. Promotores, vítimas e advogados caíram em cima do Trust, dizendo: peraí, esse dinheiro foi acumulado enquanto crimes estavam ocorrendo. Não dá para fingir que isso é uma herança normal. Ou seja, o Trust não foi totalmente tomado ali pela justiça, mas foi parcialmente usado para pagar vítimas após muita pressão pública e jurídica. O que mais chama atenção agora, em 2026, é que o caso Epstein ainda dá o que falar. Quando o Departamento de Justiça começou a liberar aquela montanha de arquivos, veio junto uma chuva de críticas. Parlamentares criticaram o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de ter escondido nomes de possíveis envolvidos sob tarjas pretas, enquanto deixavam passar informações sensíveis que poderiam expor as vítimas. E não parou por aí, não. As investigações continuam mesmo com Epstein morto. Promotores e comissões independentes ainda estão analisando registros de voos, movimentações financeiras, comunicações internas do FBI e material que simplesmente não tinha sido examinado com profundidade antes. Nesse novo pacote de documentos, surgiram também referências internacionais que reacenderam alertas fora dos Estados Unidos. O Brasil aparece citado em alguns arquivos, o que levou autoridades brasileiras, inclusive comissões de direitos humanos, a dizerem que estão acompanhando o caso. Não significa automaticamente envolvimento de brasileiros em crimes, mas indica conexões, viagens, contatos e fluxos que atravessavam fronteiras. O ponto mais pesado, sem dúvida, foram os relatos de vítimas ainda mais jovens do que se imaginava. Parlamentares que tiveram acesso a versões menos editadas dos arquivos afirmaram ter visto menções a crianças, não somente a adolescentes. No meio disso tudo, Ghislaine Maxwell continua sendo a grande incógnita viva do caso. Presa, condenada, mas silenciosa. Em 2026, ela se recusou a depor no Congresso, deixando claro que só falaria se houvesse algum tipo de acordo. O recado é óbvio, né? Ela sabe mais do que foi revelado. Será que ela está encobrindo alguém? Será que ela está protegendo alguém? No fim das contas, o que fica é a sensação amarga de que o maior escândalo não é só o que o Epstein fez, mas o quanto o sistema falhou em impedir, investigar e expor. Cada novo documento não traz alívio, só confirma que muita coisa foi varrida para debaixo do tapete. Apesar de tudo que veio à tona sobre o Epstein, depois de anos investigando o caso, o FBI concluiu que não conseguiu provar que ele comandava uma grande rede organizada de tráfico sexual, especialmente aquela ideia de uma lista de clientes poderosos. Os investigadores analisaram tudo que você imagina, registros bancários, e-mails, fotos, vídeos, depoimentos, e chegaram à conclusão de que os abusos cometidos por Epstein são incontestáveis, isso nunca esteve em dúvida, mas o problema é que quando se tentou ir além dele, não apareceram provas fortes o suficiente para acusar outras figuras influentes criminalmente. As próprias investigações admitem que algumas vítimas relataram a presença de outras pessoas, mas juridicamente falando, o relato sem prova material não sustenta a denúncia federal. E aquela famosa lista secreta de clientes, né, entre aspas ali, que muita gente acredita existir, simplesmente nunca foi encontrada. No fim das contas, a justiça conseguiu responsabilizar Epstein e pessoas muito próximas a ele, mas não conseguiu fechar o cerco contra uma rede maior
pelo menos do ponto de vista legal. É aquela situação desconfortável que passa pela nossa cabeça. Uma coisa é o que todo mundo suspeita, outra é o que dá para provar num tribunal. Deixa aí nos comentários se você acha que tem muito para se descobrir ainda e que muitos nomes ainda vão ser revelados. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Para mim, essa história não acabou, não. Bom, o nosso caso de hoje termina por aqui. Peço desculpas se o vídeo ficou muito longo, mas eu tentei deixar o conteúdo o mais completo possível para você. Acredito, inclusive, que esse deva ser o vídeo mais longo aqui do canal, porque realmente teve muita coisa para abordar. Deixa aqui nos comentários alguma informação adicional que eu não tenha mencionado, ou deixe uma sugestão de conteúdo para os próximos episódios. Muito obrigada por sua companhia, gostei muito de ter você ao meu lado hoje e até o próximo caso criminal aqui do Zona no Ar.